Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do livro Grande Conflito. O capítulo 1, Predito o Destino do Mundo. O capítulo 1 está falando do período da igreja cristã que foi do ano 31 até o ano 100, chamado na Bíblia de a Igreja de Éfeso. Convido você para ler Lucas capítulo 19 e os versos 42 a 44. Lucas capítulo 19 e os versos 42 a 44. E disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. A rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Estas foram as palavras de Jesus contra a cidade de Jerusalém. O capítulo 1 do Grande Conflito está falando sobre a destruição de Jerusalém como um símbolo da destruição final do nosso mundo. Do alto do Monte das Oliveiras, Jesus olhava para a cidade de Jerusalém. Era o tempo da Páscoa. E de todas as terras, os filhos de Israel haviam se reunido ali em Jerusalém para a grande festa nacional. Bem à frente de Jesus estava o magnificente templo de Jerusalém. Jesus chorou. Suas lágrimas não eram por si mesmo. Ele chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira, da impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. Ali estava o Monte Moriá, onde o filho da promessa, lá quando Abraão ofereceu seu filho Isaque sobre o Monte Moriá, ali onde estava construído o templo. Sim, queridos, ali o concerto de bênçãos e a gloriosa promessa messiânica tinha sido confirmada por Deus junto ao pai Abraão. Queridos, aquilo que Jesus Cristo falou em João capítulo 8, versos 56 a 58. Jesus Cristo disse que Abraão exultou por ver o seu dia e viu o seu dia. Abra sua Bíblia em João capítulo 8 e os versos 56 até o verso 58. Aqui nós lemos: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus se proclamou Deus, quando ele disse antes que Abraão existisse, eu sou. Por que Jesus disse: Abraão exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se? Ah, queridos, foi lá no Monte Moriá que Jesus Cristo fez a promessa do cordeiro. Quando Abraão pôde tirar finalmente Isaque do altar de pedra de sacrifícios, porque ele encontrou um cordeiro com os chifres presos no arbusto, e ele pegou aquele cordeiro provido por Deus, colocou no lugar de Isaque sobre o altar. Por isso Jesus disse: Abraão exultou por ver o meu dia, viu o meu dia e alegrou-se. Abraão viu naquele cordeiro o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, queridos, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, olhando para o Monte Moriá, onde estava o templo, ele se lembrou desta profecia: Jerusalém fora honrada por Deus acima de toda a terra. Ali, durante séculos, em Jerusalém, santos profetas haviam proferido mensagens de advertência ao povo. Ali, diariamente, se ofereceram o sangue dos cordeiros mortos, apontando para o vindouro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, Jeová revelara a sua presença na nuvem de glória sobre o propiciatório. Bem no meio dos dois querubins aparecia o Shekinah, a glória de Deus. Queridos, Jerusalém poderia ter permanecido como sendo a eleita de Deus, mas a história daquele povo favorecido
foi um registro de apostasia, de rebelião. Eles resistiram à graça do céu, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e perseguiram seus profetas. O próprio Filho de Deus foi enviado para insistir com aquela cidade impenitente. Durante 3 anos, o Senhor da luz e da glória entrou e saiu ali em Jerusalém, no meio do povo. Ele andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Jesus estava aliviando os quebrantados de coração, pondo em liberdade os que se acham presos, restaurando a vista aos cegos, fazendo andar os coxos e ouvir os surdos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos pobres. Lucas capítulo 4, verso 18. Para todas essas classes, igualmente foi dirigido o gracioso convite de Jesus: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu aliviarei vocês. Mateus capítulo 11, verso 28. Jesus viveu para ministrar as necessidades dos pobres, aliviar as necessidades e desgraças humanas, para insistir com os homens para aceitarem o dom da vida. Mas Israel se desviara do seu melhor amigo, o único auxiliador. Os rogos insistentes do amor de Jesus haviam sido desprezados. Seus conselhos foram repelidos, ridicularizadas as suas advertências. A hora da esperança e perdão estava se passando rapidamente e a taça da ira de Deus estava se enchendo. Jesus contemplou o anjo destruidor com a espada levantada contra aquela cidade que durante tanto tempo foi a morada de Jeová. Olhando através dos séculos futuros, Jesus via o povo do concerto sendo espalhado pela terra, sendo espalhado por todos os países, semelhantes aos destroços de um naufrágio em praia deserta. A piedade divina, o terno amor, encontraram expressão nestas melancólicas palavras de Jesus Cristo: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintainhos, mas não quiseram. Mateus capítulo 23 e o verso 37. Não quereis vir a mim para terdes vida. João capítulo 5 e o verso 40. Jesus viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e na rebelião. Jesus, olhando para a última geração deste mundo, viu o mundo envolto em trevas, em engano, semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitar o Messias, Jesus Cristo. E o grande pecado do mundo hoje é rejeitar a lei de Deus, fundamento do seu governo, fundamento do céu. Os preceitos de Jeová serão desprezados e anulados neste mundo. Terrível cegueira, estranha presunção. Depois da destruição do templo por Nabucodonosor, quando Babilônia cercou Jerusalém, lá no ano 586, queridos, depois de 70 anos de cativeiro em Babilônia, o povo de Deus voltou para Jerusalém, reconstruíram o templo chamado Templo de Zorobabel. Queridos, 500 anos depois, veio Jesus Cristo. Oh, quão diferente era aquele segundo templo, o templo de Zorobabel, daquele primeiro templo construído por Salomão. Pessoas que voltaram de Babilônia para Jerusalém, pessoas idosas, e que participaram na construção do segundo templo, choraram de tristeza ao compararem a glória do primeiro com a glória do segundo. Mas, queridos, o segundo templo não igualou o primeiro em magnificência. Não houve manifestação de poder sobrenatural para assinalar a sua dedicação. Nenhuma nuvem de glória foi vista ao encher o santuário recém-construído. Nenhum fogo desceu do céu para consumir o sacrifício sobre o altar. O Shekinah não existia mais ali no Santíssimo, no meio dos 2 querubins.
a santa lei de Deus, os 10 mandamentos que estavam dentro da arca do concerto, agora não existia mais a arca do concerto e nem os 10 mandamentos dentro da arca. Perdera-se a arca. Quão diferente era agora este templo, segundo templo de Zorobabel, comparado com o primeiro templo. Mas, queridos, o segundo templo foi muito mais majestoso, porque o segundo templo recebeu o desejado de todas as nações. Foi neste segundo templo que veio o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus encarnado. Com a presença de Cristo e com ela somente, o segundo templo excedeu em muito a glória do primeiro templo. Mas Israel afastara de si o dom do céu que lhe fora oferecido. Herodes, o Grande, usou 40 anos para ampliar o templo de Zorobabel, torná-lo várias vezes maior, usando blocos maciços de mármore branco, de tamanho quase fabuloso, proveniente de Roma, para este fim. E foi para eles que os discípulos chamaram a atenção de Jesus, dizendo: olha que pedras, que edifício! Em Marcos capítulo 13, verso 1. A estas palavras, deu Jesus a solene e surpreendente resposta: em verdade vos digo, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24 e o verso 2. Como estivessem reunidos em torno do Salvador Jesus Cristo sobre o Monte das Oliveiras, os discípulos curiosos perguntaram: quando serão estas coisas? Quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus capítulo 24 e o verso 3. O futuro estava misericordiosamente velado para os discípulos. Houvessem os discípulos naquela ocasião compreendido perfeitamente os 2 terríveis acontecimentos, primeiro os sofrimentos e a morte de Jesus Cristo e depois a destruição do templo e de Jerusalém, eles teriam sido dominados pelo terror. Cristo apresentou diante dos discípulos um esboço dos importantes acontecimentos que ocorreriam antes do final do tempo. As palavras de Jesus não foram completamente compreendidas pelos discípulos. A profecia que Jesus proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, também representava a destruição dos terrores do último grande dia. Queridos, em Mateus capítulo 24, 15, nós vemos as palavras de Jesus. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 24 e o verso 15. Aqui nós lemos: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de dentro da casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Queridos, estas palavras de Jesus Cristo sobre a abominação da desolação, da qual falou Daniel, Mateus 24, 15, a abominação da desolação da qual falou Daniel foi interpretada por Jesus Cristo como o exército romano cercando o povo de Deus no cerco de Jerusalém. Queridos, esta profecia tem dupla aplicação. Ao mesmo tempo que prefigurava a destruição de Jerusalém, também prefigura a destruição dos últimos dias, quando novamente Roma, não Roma imperial, mas agora Roma papal, vai cercar o povo de Deus e perseguir o povo de Deus. O Salvador Jesus advertiu os seus seguidores: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16. Quando os estandartes idolátricos romanos fossem arvorados em terra santa, a qual se estendia por alguns estádios fora dos muros de Jerusalém, então os seguidores de Jesus deveriam achar segurança na fuga. Era o sinal para fugir. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam se demorar. Queridos,
O sinal para que eles fugissem era o cerco de Jerusalém. Nós estamos vivendo num caos mundial. Este é o pequeno tempo de angústia, queridos. É o sinal para deixarmos as grandes cidades, os grandes centros e buscarmos refúgio nos campos, nas montanhas. Este foi o sinal. Jesus falou assim: quando vir de Jerusalém cercada, é hora de fugir. Queridos, no reinado de Herodes, Jerusalém não só havia sido grandemente embelezada, Jerusalém foi também fortalecida. Herodes o Grande construiu em Jerusalém torres grandes, muralhas altas e poderosas. E, queridos, ela se tornou uma fortaleza quase que inexpugnável. Aquele que dissesse que Jerusalém seria destruída, eles ririam dele. Assim como no tempo de Noé, quando Noé disse que o mundo seria destruído por um dilúvio, riram dele. Agora também estavam rindo quando Jesus Cristo disse: Jerusalém será destruída. Queridos, Jerusalém se tornara quase que uma fortaleza inexpugnável. Mas Jesus Cristo disse: fujam. Durante quase 40 anos, depois que a condenação de Jerusalém foi pronunciada por Cristo Jesus, retardou o Senhor Deus a sua ira. Os juízos divinos pronunciados por Jesus foram retardados sobre a nação judaica. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os que lhe rejeitaram o evangelho e assassinaram o Filho de Deus. A parábola da árvore infrutífera representava o trato de Deus com a nação judaica. Fora dada a ordem: corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Lucas capítulo 13 e o verso 7. Queridos, Satanás estava à frente da nação. Satanás estava comandando os líderes religiosos da nação. As mais altas autoridades de Jerusalém estavam sob o domínio de Satanás e eles rejeitavam o Messias. Publicamente, declaravam que não tinham receio de que Jerusalém fosse destruída, pois era a própria cidade de Deus. A fim de estabelecer mais firmemente o seu poder, aqueles líderes religiosos subornaram profetas falsos para saírem pela cidade proclamando, mesmo enquanto as legiões romanas já tinham cercado Jerusalém, os profetas falsos continuavam pregando que Jerusalém nunca seria destruída porque era a cidade de Deus. Queridos, durante 7 anos, dentro de Jerusalém cercada, um homem estava a subir e a descer pelas ruas de Jerusalém, gritando e declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite, cantava ele funebremente: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos, uma voz contra as noivas, uma voz contra o povo. Esse ser estranho, este homem, foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos, ele respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos habitantes dela. Seu clamor, avisando o povo, não cessou, senão quando foi morto no cerco de Jerusalém. Nenhum cristão pereceu no cerco e destruição de Jerusalém. Cristo fizera a promessa. Cristo avisara os discípulos, e todos os que creram na promessa de Jesus Cristo fugiram. Jesus disse: quando virdes Jerusalém cercada pelos exércitos, sabei que é chegada a desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam. Lucas capítulo 21, versos 20 e 21. Depois que os romanos, sob Séstio, cercaram a cidade, inesperadamente, sem explicação, eles abandonaram o cerco. Quando tudo parecia favorável a um ataque imediato, Roma retirou o cerco de Jerusalém. Retornaram para Roma. O exército foi embora. Queridos, os judeus estavam a ponto de se renderem quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão para isso. Ah, queridos,
foi no ano 68 que Nero, o imperador Nero, suicidou. E quando no ano 68 Nero suicidou, Vespasiano queria ser agora o novo imperador de Roma. E ele pediu que o exército deixasse Jerusalém e retornasse para Roma, porque ele precisaria do exército para que ele se tornasse o novo imperador. Foi quando Céstio retirou o cerco e começou a retornar para Roma com o exército. Isso durou meses e meses e meses. Neste período foi que os cristãos fugiram de Jerusalém. Não ficou nenhum cristão dentro de Jerusalém. Porém, queridos, muitos e milhares de outros judeus que estavam fora de Jerusalém, eles correram para dentro das muralhas de Jerusalém nesse período em que o primeiro cerco foi retirado. Mas, queridos, o exército romano não chegou até Roma. Veio o comunicado: não preciso mais do exército. Vespasiano mandou um emissário dizendo: já sou imperador de Roma. O exército de Roma pode voltar de novo para Jerusalém e cercar de novo Jerusalém. Agora, queridos, não o general Céstio, mas agora Tito, filho de Vespasiano, ele voltou com o exército, cercou Jerusalém e no ano 70 destruiu Jerusalém e destruiu o templo. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro dos seus muros, mas nenhum cristão mais estava ali. Agora, experimentaram todos os horrores da morte e da fome. Uma medida de trigo era vendida por 1 talento. 1 talento era o trabalho de um dia inteiro para comprar 1 quilo de trigo. Tão atrozes eram os transes da fome que os homens roíam o couro das suas sandálias, o couro dos seus cinturões, o couro dos seus escudos. Queridos, a fome, milhares pereceram pela fome e pela peste. A afeição natural sumiu. Maridos roubavam a própria esposa, esposas roubavam o próprio marido, filhos arrebatavam o alimento da boca dos pais. Tito olhava lá do alto do Monte das Oliveiras, o mesmo monte onde Jesus Cristo, 40 anos antes, contemplara Jerusalém e pronunciara a profecia. Agora era Tito que estava em cima do Monte das Oliveiras contemplando Jerusalém. Contemplava o templo magnificente e deu ordem para que ninguém lançasse fogo no templo. O templo não deveria ser destruído. Ele deu ordem aos seus chefes, aos seus soldados, para não destruírem o templo. O próprio Joséfo, historiador, com apelo, suplicou que os judeus, seus conterrâneos, se rendessem para salvarem a si mesmos e salvarem a cidade e salvarem o templo. Porém, as palavras de Joséfo não foram atendidas. Queridos, foram em vão os esforços de Tito para salvar o templo. Alguém maior do que ele declarara que não ficaria pedra sobre pedra do templo. Suas ordens não foram atendidas. Na luta, um soldado arremessou um facho de fogo através de uma abertura no pórtico e imediatamente as salas revestidas de cedro em redor da casa sagrada se acharam em chamas. Tito se precipitou para o local, seguido dos seus generais, e ordenou aos soldados que apagassem o fogo. Suas palavras não foram atendidas. O sangue corria como água pelas escadas do templo abaixo. Milhares e milhares de judeus pereceram. Acima do ruído da batalha, ouviam-se vozes bradando: Icabod, Icabod, foi-se a glória. O número dos mortos excedeu ao número dos matadores. Os legionários tiveram de trepar sobre os montes de cadáveres para prosseguir sua obra de extermínio. Depois da destruição do templo, a cidade inteira logo caiu nas mãos dos romanos. Tanto a cidade como o templo foram arrasados até os fundamentos, não ficando pedra sobre pedra. No cerco e no morticínio que se seguiram, pereceram mais de 1 milhão de judeus. Os sobreviventes foram levados como escravos, como
escravos foram vendidos, arrastados para Roma, para brilhantar a vitória do vencedor, lançados para as feras nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar. Mas nenhum cristão pereceu, porque atenderam à profecia de Jesus Cristo de Mateus, capítulo 24, verso 15 até o verso 19. Queridos, a destruição de Jerusalém é um exemplo do que vai acontecer no tempo do fim, quando o Espírito Santo se retirar da terra. Mas não vai se retirar do povo de Deus, mas vai se retirar da terra. E não haverá mais arrependimento. Ímpios não mais vão se converter, porque o Espírito Santo se retirará da terra. A destruição de Jerusalém é um exemplo da destruição final. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, afinal, é retirado do pecador. E então poder algum permanece para dominar as más paixões humanas. A profecia pronunciada por Jesus em Mateus 24:15, falando sobre a abominação da desolação da qual falou Daniel. Essa profecia relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, um segundo cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão uma tênue sombra. Na sorte da cidade de Jerusalém, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua santa lei. Queridos, a abominação da desolação da qual falou Jesus Cristo tem dupla aplicação. Primeira aplicação é Roma imperial, Roma pagã cercando o povo de Deus com o exército romano. E a segunda aplicação é Roma papal agora no tempo do fim. Nos teus dias, nos meus dias, Roma papal cercará de novo o povo de Deus. Lá naquele tempo, Roma imperial plantou em Terra Santa o estandarte idolátrico romano, a bandeira de Roma foi plantada em Terra Santa. Hoje, Roma papal vai plantar a bandeira papal no meio da cristandade. E qual é a bandeira papal? A lei dominical. O povo de Deus será perseguido por causa dos mandamentos de Deus. A história vai se repetir. Mas naquele dia, bem como na ocasião em que Jerusalém foi destruída, o povo de Deus será liberto. Aleluia! Cristo declarou que ele virá segunda vez para buscar os seus fiéis. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Mateus capítulo 24, verso 30 e 31. Então os ímpios, desobedientes aos mandamentos de Deus, serão consumidos pelo espírito da sua boca e aniquilados pelo resplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 8. Como o antigo Israel, os ímpios destroem-se a si mesmos, caem pela sua própria impiedade. Assim como Jesus Cristo preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava, para que pudessem escapar, também Jesus advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final. Sim, queridos, Jesus deu sinais da sua aproximação, para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. Declara Jesus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações. Lucas capítulo 21, verso 25, e Mateus capítulo 24, verso 29. Os que contemplam estas cenas do escurecimento do sol, da lua e da queda das estrelas, eles veem nisso os prenúncios da segunda vinda de Jesus. Estes sinais, queridos, majestosos no céu, eles têm dupla aplicação. Eles já ocorreram anunciando a chegada do juízo dos mortos em 1844, mas eles vão ocorrer novamente logo mais, bem próximo da segunda vinda de Jesus. Eles ocorrerão preparando o mundo para o juízo dos vivos e preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. O tempo está próximo
Eis que eu estou às portas, vigiai. Mas os que não vigiarem, o dia do Senhor virá sobre eles como o ladrão de noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. Mas sobre você, meu irmão, que vigia, que ora, que está acompanhando as profecias, que está confessando os seus pecados, está clamando, ora vem, Senhor Jesus, para você, a segunda vinda de Jesus não será como o ladrão de noite, não, porque você sabe o tempo da volta de Jesus. Nós só não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas nós conhecemos o tempo da volta de Jesus. Venha quando vier a segunda vinda de Jesus, ela será de improviso para os ímpios, mas não para os filhos de Deus, os santos do Altíssimo. Para você que é um servo bom e fiel, para você que prega, cedo virá o meu Senhor. Sim, querido, para você nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Deus derrame sobre você a paz de meu Senhor Jesus. Amém.